Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 1, do verso 5 ao 25. Como o texto é um pouquinho mais extenso, se você quiser se assentar, fique à vontade. Lucas 1, do 5 ao 25. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Você pode assentar-se. Esse é um texto também conhecido, e eu, apesar disso, sofri pra caramba para extrair daqui alguma coisa. Mas, enfim, quando nós vamos pregar, o importante sempre é falar, primeiramente, ou melhor, quando nós vamos ler a Escritura também, né, não só pregar, é importante sempre nós entendermos o contexto anterior. Mas nesse caso aí, até isso foi difícil. Não temos um contexto anterior. Brincadeiras à parte, irmãos, essa passagem, esse momento da história da vida de Zacarias, de Isabel, ele tem sim um contexto anterior.
400 anos de aparente silêncio por parte de Deus. Há na teologia um tempo chamado período interbíblico, que vai do último profeta do Antigo Testamento até o surgimento de João. E durante este período, nós não temos relatos assim muito claros do que Deus falava com o seu povo, apenas algumas poucas coisas, até onde a gente estava conversando, o Senhor falou com o profeta, com o sacerdote, enfim, E o interessante, irmãos, é que Lucas, ele inicia o seu livro justamente retratando esta realidade. Lucas não inicia o seu livro apontando um erro doutrinário, um povo que se desviou, Lucas não inicia o seu livro com uma genealogia como os demais, mas Lucas inicia o seu livro com um casal vivendo o dia a dia comum em uma nação que aguardava ansiosamente pelo socorro de Deus. Esse é o contexto, esse é o pano de fundo, com base nisso que Lucas começa o seu livro. E Lucas, ele apresenta para nós uma situação familiar. Quem aqui, que atire a primeira pedra? Quantos de nós não tiveram a grata experiência de passar um tempo orando por alguma coisa e ter a impressão de que Deus permanece em silêncio? Todos nós, tenho certeza disso. Todos nós um dia buscamos ao Senhor e parece que não encontramos ninguém do outro lado nos ouvindo. E Lucas apresenta Zacarias e Isabel como dois servos que possivelmente passaram a sua juventude toda orando para que o Senhor lhes desse um filho. E essa juventude toda passou sem que eles tivessem uma resposta. É importante ressaltar que Lucas deixa extremamente claro, antes mesmo de falar que Isabel não podia ter filhos, que o caso deles não tinha nada a ver com o pecado. A palavra de Deus diz que eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para a vida de alguém e nós apontamos o dedo. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e saímos buscando um erro. Mas Lucas, ele nos traz um outro prisma dessa mesma vida, que às vezes não há nada de errado com as pessoas. E mesmo assim Deus, por algum motivo, escolhe não responder. E diante disso, eu não sei se já aconteceu com vocês, surge uma pergunta no coração de muita gente: por que o Senhor permanece em silêncio, até mesmo com aqueles que servem a Ele de modo tão fiel? E eu queria falar com vocês sobre isso essa noite. Por que o Senhor não nos responde todas as vezes que nós nos aproximamos dEle e fazemos a Ele a nossa oração? Quero começar dizendo para você algo importante que esse texto nos ensina. Se um anjo do Senhor aparecer para você e falar alguma coisa, não duvide, senão você fica mudo. Brincadeira, só para descontrair. Amém? Irmãos, então eu quero começar dizendo para você que o silêncio de Deus, ele não significa que Deus está indiferente à nossa necessidade. O silêncio de Deus não significa que Deus não nos ouviu. Não significa que Deus não está agindo de acordo com aquilo que esperamos. O silêncio de Deus muitas vezes traz dúvidas ao nosso coração e uma delas é justamente essa. Mas o texto que nós lemos diz que Deus já havia ouvido a oração de
Zacarias e Isabel muito tempo antes. Quando o anjo aparece para ele, dá a impressão de que Zacarias já nem esperava mais que aquilo pudesse se concretizar. E o anjo diz para Zacarias: as suas orações foram ouvidas. Né? O tempo passou, o ânimo acabou, a esperança enfraqueceu, mas não quer dizer que o Senhor não teve o tempo todo preparando as coisas. Não quer dizer que o Senhor não esteve o tempo todo trabalhando em prol daquela ação, daquela necessidade, daquele motivo. E isso, irmãos, não é uma exclusividade de Isabel e de Zacarias, e isto não é uma exclusividade minha e sua, né? Nas Escrituras nós vamos encontrar muitos casos de pessoas que esperaram, que buscaram e que demoraram em receber a sua resposta. Me lembrei o caso de Lázaro, aonde as irmãs de Lázaro tentaram chamar Jesus bem a tempo. A palavra de Deus diz que de Jerusalém até Betânia dava 3 quilômetros, uma corridinha, você estava lá. Mas Jesus demorou em ir, e Lázaro não resistiu e morreu. As irmãs não entenderam por que Jesus ficou parado. As irmãs, quando se encontraram com Jesus, elas disseram: mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas o que o texto nos ensina, o que o texto nos mostra é que, apesar dos pesares, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. E que aquela demora não foi um atraso. E que aquela demora foi um propósito do Senhor. Tanto que no versículo 14 e 15 de João 11, o Senhor diz: Lázaro morreu e para o bem de vocês, discípulos, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Ou seja, Jesus sabia do que estava acontecendo. Jesus sabia aonde as coisas iam chegar, mas isso não colocou Jesus em momento algum num modo de atraso. Não colocou Jesus em momento algum como se a situação fugisse do seu controle. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Essa demora não significou em momento algum que Jesus não havia ouvido a oração das irmãs de Lázaro. E voltando um pouco aqui para a espera de Zacarias, nós vamos perceber que no caso deles também havia um propósito. E às vezes na nossa vida também há um propósito. Talvez, irmãos, a nossa espera não seja por um filho, mas talvez por um filho que se distanciou do Senhor. A nossa espera talvez seja por um marido que não mude. A nossa espera talvez seja por um exame que não se reverte. A nossa espera talvez seja que a nossa conta bancária aprenda a fazer contas de somar, porque ela só sabe fazer de subtrair. Talvez a minha espera seja diferente da sua espera. Talvez a minha ansiedade, a minha urgência sejam diferentes das suas, sejam diferentes das de Zacarias, Isabel, das irmãs de Lázaro. Mas eu quero dizer para você, que assim como Jesus ouvia as orações deles, e apesar da demora, não deixou de atendê-las, nós também podemos esperar que o Senhor ouça as nossas orações. Aliás, nós deveríamos descansar no fato de que o Senhor ouve as nossas orações, de que o Senhor conhece a nossa necessidade, que o Senhor conhece a nossa realidade, que o Senhor conhece a nossa urgência. E que apesar disso tudo, Ele se importa com a gente.
Irmãos, eu lembro, eu acho que eu já contei aqui, no início do nosso casamento, nós também tivemos um momento de muita espera. Durante mais ou menos uns 10 anos de casamento, nós tivemos uma dificuldade financeira muito grande. Mas muito grande. Ao ponto de não ter a condição de comer o que a gente gostaria de comer. Arroz, feijão e carne todos os dias. Ao ponto de nós não termos condições de ir de ônibus ou de carro para o trabalho. De depender de carona. E essa condição, irmãos, talvez não foi todos os dias assim, mas ela foi nesse sentido durante 10 anos. E eu lembro quando o João já era um pouco grande, já devia ter uns 2 aninhos mais ou menos. Eu lembro que nós já havíamos cortado tudo dentro de casa. Todo mundo tinha internet, nós não tínhamos. Todo mundo tinha TV a cabo, nós não tínhamos. Todo mundo podia sair com o carro, nós não podíamos. Todo mundo saía jantar, nós não podíamos. Todo mundo tinha um sofá, uma cadeira, uma mesa para receber visitas em casa, nós não tínhamos. E eu me lembro que numa dessas feitas, nós nos sentamos lá em casa. E nós oramos e dissemos assim: Senhor, nós já cortamos tudo. A única coisa que falta, Senhor, é o plano de saúde que nós tínhamos por causa que o João era bebê, então cada pouquinho tinha que ir no médico. E naquela noite nós oramos e entregamos nossa vida ao Senhor e cortamos a última coisa que faltava. Então a nossa vida financeira, ela ia de mal a pior. A nossa conta bancária só sabia fazer conta de menos. Você colocava um valor, ele diminuía aquilo. Então, irmãos, foram durante muitos anos períodos de grande questionamento, de muitas incertezas em relação ao nosso futuro. Ninguém se torna adulto e planeja ter uma vida de aperto, de privações. Todos nós, ainda que não almejamos sermos grandes, né, ricos assim, né, mas todos nós queremos uma vida boa. Todos nós queremos ter uma condição boa. E nós levamos anos buscando respostas diante do Senhor. Respostas do tipo: Senhor Deus, Senhor, o que falta eu fazer? Não sei se já aconteceu isso com você. Senhor, o que eu tenho que mudar? O Senhor apertar o botão aí e mudar a situação aqui. Senhor, aonde está o Senhor? Senhor, nós temos sido fiéis. Senhor, nós temos feito isso. Nós temos feito aquilo. E nada mudava. Parecia que o Senhor não nos ouvia. E eu quero dizer para você, eu trouxe esse exemplo não para deixar você com dó de mim, mas para você entender que demorou sim para passar aquele período. E o que mudou primeiro na nossa vida não foi o saldo da nossa conta bancária. O que primeiro mudou na nossa vida foi quem nós éramos. E isso, irmãos, tem muito a ver com os motivos pelos quais o Senhor mantém o silêncio, muitas vezes, na nossa vida. Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele tem um apreço pela sua vida. O Senhor deseja o melhor para você. Mas o melhor, muitas vezes, significa não atender ao que está no teu coração. O melhor muitas vezes significa dizer não para você. O melhor muitas vezes significa não dizer nada para você. E não é porque o Senhor não gosta, pelo contrário, é porque Ele te ama.
Eu quero dizer para você que no silêncio, Deus fortalece a nossa fé. No silêncio, Deus constrói algo que não existia antes. No silêncio, Deus desperta a nossa vida para buscar o que nós nunca havíamos buscado. Aqueles questionamentos todos que nós tínhamos, Senhor, eu já faço um monte de coisa, o que falta eu fazer para apertar o botão aqui, Senhor, e as coisas mudarem. Esse tipo de questionamento, mais do que ir contra a nossa fé, muitas vezes eles nos despertam para que a gente possa olhar para a nossa vida com olhos diferentes. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tão fixados no nosso problema, que nós não temos capacidade de enxergar as causas. Nós não temos condições de perceber o que está gerando aquilo. Nós não temos condições de entender que o que falta na verdade é uma mudança aqui dentro. É uma mudança aqui. E muitas vezes não falta mudar nada. E muitas vezes só falta esperar, confiando que Jesus sabe o que está fazendo. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto quando eu li, foi ver que apesar do sofrimento deles, da angústia deles, eles continuaram sendo fiéis e servindo ao Senhor. Isso me chama muito a atenção. Porque a fidelidade deles ao Senhor, o serviço deles ao Senhor, não dependia do Senhor abençoar a vida deles. Porque, irmãos, é tão fácil nós servirmos ao Senhor quando tudo vai bem. É tão fácil nós servirmos ao Senhor quando nós temos tempo de sobra, recursos à vontade. Mas é tão comum da gente se abalar quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. E quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, as nossas orações diminuem, o nosso serviço diminui, a nossa alegria de estar na presença do Senhor, a nossa gratidão diminui. E Lucas deixa muito claro aqui, irmãos, que Zacarias e Isabel não se tornaram fiéis porque o Senhor respondeu à oração deles. Lucas deixa claro que eles eram fiéis antes, independente de terem uma resposta ou não. E eu acredito que isso é o que ajudava eles a permanecer. Quando nós colocamos a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa devoção ao Senhor, sobre a condição dele abençoar a nossa vida, qualquer coisa que aconteça abala a nossa fé. Qualquer coisa que aconteça tira as nossas forças. Quando nós servimos a Deus por quem Ele é, quando a nossa gratidão está baseada naquilo que Ele já fez por nós, todo o serviço, todo o sacrifício, todo o esforço, seja lá como você entenda isso, se baseiam na gratidão de quem Ele é, se baseiam na gratidão do que Ele fez por nós. Eu costumo dizer, irmãos, a maior bênção, o maior tesouro, a maior milagre que pudesse acontecer, já aconteceu na nossa vida. E se Deus nunca mais fizesse nada por nós, a não ser ter levado Jesus na cruz e nos dado salvação, ainda seria um lucro e que nós não conseguiríamos dar conta de pagar. Mas o Senhor é mais do que isso. O Senhor se revelou a nós como um Pai. O Senhor se revelou a nós com um amor que nos alcança não somente para a salvação, mas que talvez também nos faz mudar de vida, melhorar de vida, traz para nós cura dos nossos traumas, das nossas dores. Mas a nossa fidelidade a Ele jamais devem estar baseadas nestas coisas que Ele pode fazer por nós. Senão corremos o risco de mudar de lugar, de nós sermos o Senhor e Ele o servo.
mas é nós que somos servos. É nós que temos que servir, não ele. O que me chama a atenção aqui em Lucas é que a fidelidade, ela não nasceu do milagre, mas foi o milagre que encontrou um casal fiel. E muitas vezes eu acredito que Deus espera encontrar um homem, uma mulher, um casal fiel, aonde ele possa cumprir o seu querer. Eu quero que você entenda que o Senhor não estava dando a Zacarias e Isabel um filho. O Senhor estava chamando eles para participar do propósito do Senhor. Deus não estava satisfazendo o anseio do coração daqueles dois homens. O Senhor estava colocando eles numa missão. Serem os pais do profeta que iria preparar o caminho do Messias. E eu digo para você, essa criança era especial ou não? E poderiam ser qualquer pais para cuidar dessa criança? Não. O Senhor colocou um homem e uma mulher experimentados. Um homem e uma mulher que sabia o que é se frustrar. Um homem e uma mulher que sabia o que era estar diante da sociedade sendo acusado injustamente, sendo apontado como exemplo, sem que a fé deles pudesse se abalar. Esse menino deveria crescer e ser um grande homem de Deus. E o seu ministério iria exigir dele grandes provações, enfrentar grandes situações. Esse menino não podia nascer em qualquer lugar. Esse menino não podia ter qualquer pai e qualquer mãe. Esse menino foi enviado para uma casa de 2 servos do Senhor que se prepararam durante anos para receber aquilo que o Senhor tinha para eles. Quem sabe muitas vezes eles só enxergavam a falta do filho, o alívio da dor, mas desde o primeiro dia, Deus estava olhando a sua obra de redenção. Quem sabe muitas vezes eu e você, irmãos, estamos somente olhando para o alívio da nossa dor. Quem sabe muitas vezes eu e você só ocupamos o nosso coração de saber como resolver a nossa situação, de saber o que precisa ser feito para apertar um botão lá no céu e as coisas mudarem aqui na terra. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está interessado muito além do que só satisfazer o desejo do seu coração. Deus continua realizando a sua obra. E a minha vida e a sua vida muitas vezes são o canal pelo qual o Senhor realiza ela. Então o Senhor, irmãos, precisa primeiro mexer conosco. O Senhor precisa tirar a nossa vida de um estado de conforto. Porque eu quero dizer para você, irmãos, que muitas vezes a bênção de Deus pode nos embriagar. A bênção de Deus sobre a nossa vida pode nos levar a esquecer dele. A bênção de Deus sobre a nossa vida pode nos levar a nos ocupar demais com as nossas coisas. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. Então, diante disso, irmãos, nós precisamos entender
que as nossas dores, elas não podem ser capazes de paralisar o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não podemos deixar que as nossas dores paralisem aquilo que o Senhor está fazendo, a obra que o Senhor tem na nossa vida. Nós não podemos deixar que as nossas dores tragam desânimo sobre nós, ao ponto de romper com a nossa busca, com a nossa dedicação a Ele. E Jesus é o maior exemplo para nós, inclusive nesta área. Jesus passou uma das maiores aflições que se pode passar nessa terra. E estando muito próximo de ser entregue aos homens para fazer aquilo que estava escrito acerca dele, Jesus disse o seguinte: agora o meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Alivia a pressão, diminui a dificuldade, tira o meu sofrimento, livra-me dos meus inimigos. Não, disse Jesus. Eu vim exatamente para isso. Para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Jesus estava angustiado, perturbado. E como é que ele respondeu, irmãos, àquela situação? Se entregando ao Pai. Se entregando à vontade do Pai. E isso nos ensina que enquanto a nossa resposta não chega, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Quando a aflição nos aperta, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Porque talvez, queridos, talvez nós sejamos a resposta da oração de outra pessoa. Talvez nós sejamos a resposta da espera ou da transformação da outra pessoa. Talvez falta para nós confiarmos no Pai, como Jesus confiou. Porque somente quando nós confiarmos em Deus, nós seremos capazes de nos entregar a Ele. Eu sempre contava que o exemplo do alpinista que caiu e ficou pendurado na cordinha, lembra? De noite, escalando a montanha, caiu, ficou pendurado na cordinha e começou a orar no meio da escuridão. Deus, salva-me. E de repente o Senhor começou a falar com ele, corta a corda. E ele, não, eu vou cair, eu vou morrer. Corta a corda. E ele lutou com o Senhor a noite inteira. E naquela manhã ele foi encontrado, morto, congelado, agarrado na corda, 50 centímetros do chão. Quantas vezes a minha vida e a sua vida são representadas por essa história? Quantas vezes nós nos agarramos tanto à nossa angústia, tanto ao nosso problema, tanto à nossa dificuldade, tanto à falta de condições, que não temos coragem de ouvir a voz do Senhor e cortar a corda. E deixar o Senhor nos levar aonde Ele quer nos levar. Então, Zacarias e Isabel nos ensinam o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: entregue a sua frustração ao Senhor. Se você não abrir mão dela, ela vai ficar contigo para sempre. O período, irmãos, de espera de Zacarias e Isabel não foi simples. Como eu disse, uma mulher não conseguir dar à luz filhos
era sinal de que a bênção de Deus não estava sobre aquela família. Aquela pessoa, ela era vista como alguém que estava no pecado, como era alguém que estava debaixo de maldição. Tem um livro lá que fala sobre o costume dos dias de Jesus. E lá diz também que muitas vezes entre o casal havia muita briga. Porque para o homem também era vergonhoso não poder gerar filhos. Havia muito divórcio. Pensa no sacerdote que ia diante de Deus representar o povo, mas não era capaz de ser abençoado por Deus para ter um filho. Pensa no tamanho da frustração desses dois homens. Eles não eram diferentes de nós. Eles não viveram como se a dor não tivesse acontecendo. Porque muitas vezes, irmãos, nós numa atitude de fé, queremos fazer de conta que nós não sofremos. Queremos fazer de conta que nós não estamos tristes. Queremos fazer de conta que nós não estamos desapontados com Deus. E nós guardamos aquela frustração no nosso coração e aquilo lá nos aprisiona para sempre. Então, o primeiro passo, irmãos, que nós aprendemos aqui é: entregue a sua frustração ao Senhor. Hoje nós estamos sendo chamados a entregar ao Senhor essa frustração que nos paralisa. Essa frustração que traz sobre nós um espírito de criticidade, de que nós criticamos tudo, que tudo está errado, que nada está certo, que nada está bom, que ninguém presta, que ninguém serve. Nós temos que entregar ao Senhor as nossas frustrações. O segundo ponto: proteja a sua devoção ao Senhor. A primeira coisa que as frustrações atacam é a nossa vida com Deus. Para que orar se Deus não responde? Que adianta ler a Bíblia se não muda nada na minha vida? Que diferença faz ir em mais um culto? Proteja, irmãos, a sua devoção. Grande parte das pessoas que hoje vivem longe de Deus estão lá porque se frustraram e não protegeram a sua devoção a Ele. Zacarias e Isabel não começaram a ser justos aos olhos de Deus e irrepreensíveis depois que ela ficou grávida. Eles continuaram justos e irrepreensíveis, apesar de tudo o que eles estavam sofrendo ou passando durante esse período. Então nós precisamos cuidar para que o processo pelo qual nós estamos passando não roube a nossa vida com Deus. Então hoje nós estamos sendo chamados também a retomar. Nós estamos sendo chamados hoje a renovar a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. A sair daqui essa noite renovados, diferentes, fortalecidos, independente das coisas que ainda não mudaram. A terceira coisa que eu aprendo aqui hoje é que nós devemos continuar servindo, confiando plenamente no Senhor. Apesar, irmãos, de tudo, Zacarias não deixou de realizar ou de cumprir o seu ministério. Me chama a atenção que foi dedicando a sua vida ao Senhor que ele teve um encontro com um anjo. Zacarias não ficou na sua casa se lamentando, dizendo: se o Senhor não responder, se o Senhor não mudar, se o Senhor não fizer nada, eu não vou mais lá. Zacarias continuou servindo, e no curso do seu serviço ao Senhor, o anjo veio até ele. Eu não estou lhe prometendo que um anjo vai aparecer para você, mas eu quero te dizer essa noite, que muitas vezes nós queremos primeiro resolver as nossas questões
para depois começar a se dedicar ao Senhor. Mas Zacarias e Isabel nos ensinam hoje que é no curso do nosso serviço, que é na vida cotidiana, que é no ato de você não se deixar abalar, de você continuar se dedicando, que as coisas irão acontecer. Então hoje também nós estamos sendo chamados a nos oferecer ao Senhor, para que Ele cumpra em nós o querer dEle. Zacarias entrou aquele dia no templo, pensando que possivelmente seria só mais um dia. Só mais uma vez que eu vou oferecer o incenso, só mais uma vez que eu vou ver as outras famílias crescendo, só mais uma vez que eu vou voltar para minha casa e não terei um filho da minha esposa. Mas ele foi, e naquele dia as coisas mudaram. Era justamente aquele dia que o Senhor estava prestes a mudar a sua história. E talvez você chegou aqui hoje só para mais um culto. Talvez você chegou aqui hoje, irmãos, pensando que é só mais um dia. Que é só cantar mais 3 louvores, que é só ouvir mais uma vez alguém falando, que é só fazer uma oração daqui a pouco, que é só voltar para nossa casa e viver novamente tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu não quero prometer para você nada que o Senhor não queira fazer. Mas pode ser que seja hoje começo de uma mudança na sua vida, na sua situação. Talvez as coisas não tenham que começar com a solução do seu problema, mas tenham que começar com uma disposição do seu coração. E eu não tenho o costume, mas eu queria chamar você a dar um passo de fé hoje. Eu queria chamar você aqui na frente para entregar a sua frustração ao Senhor. Eu queria chamar você aqui na frente para retomar a sua vida com Ele. Para retomar, para renovar a sua devoção. Para sair daqui fortalecido, confiando, acreditando. Eu queria chamar você aqui na frente hoje para se oferecer a Deus, para ser o que Ele quer que você seja, ao invés de ficar impondo a Ele o que você deseja. Se você quer dar esse passo de fé, eu quero te convidar a vir à frente. Eu quero que você ore, eu quero que você busque o Senhor. Eu quero que você entregue a Ele a sua frustração, que você não venha diante dEle fazer de conta que não dói, que você não sofre, fazer de conta que isso não mexe com você, fazer de conta que você não ficou chateado com Ele. Eu quero que você abra o seu coração e que você seja sincero diante do Senhor. Pode ficar tranquilo, Ele é maduro para ouvir o seu lamento, para ouvir o que você tem a dizer. Eu quero que você hoje coloque diante dEle a sua vida. Eu quero que você hoje renove a sua devoção a Ele. Talvez você não esteja fazendo ou sendo aquele servo que você sabe que você deveria ser. Talvez você não tenha buscado a Ele como você sabe que deveria buscar, mas hoje é o dia de você renovar. Hoje é o dia de você retomar. Hoje é o dia de você dar aquele primeiro passo que vai mudar a sua vida, a sua história para sempre. Eu quero que você
Abra o seu coração ao Senhor para entregar a sua vida a Ele. Para entregar a sua vida aos propósitos dEle. Talvez é o Senhor que está te esperando. Talvez é o Senhor que está te chamando todos os dias sem ter uma resposta. Mas hoje nós podemos dar o primeiro passo em algo que vai mudar a nossa vida para sempre. Entrega a sua vida hoje para o Senhor. Entrega o seu coração para que todos os preconceitos, todas as feridas, todos os traumas, todas as coisas que hoje fazem você ter medo de servir, ter medo de se entregar, sejam tirados. Faça como Jesus. Entrega, confiando plenamente no amor e no cuidado do Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos pelo teu amor. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Nós te louvamos, Pai, pela tua paciência. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem realizado a sua obra em nós. O Senhor tem feito coisas maravilhosas que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos perceber. Mas nós cremos, nós, Senhor Deus, confiamos que o Senhor tem realizado, que o Senhor, Pai Santo, não tem se atrasado, que o Senhor, Pai Santo, tem feito aquilo, Pai Santo, que o Senhor tem de fazer. E nós te louvamos, Pai, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, hoje nós queremos, Pai, como uma família, Senhor, entregar as nossas frustrações a Ti. Nós queremos, como Teus filhos, Senhor, entregar, Senhor Deus, aquelas coisas que machucam o nosso coração e que muitas vezes nós temos medo de apresentar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Senhor traga paz ao nosso coração hoje, de maneira que nós possamos, Pai, entregar todas estas coisas a Ti. Que nós possamos, Senhor Deus, derramar diante de Ti a nossa lágrima, o nosso coração, a nossa dor, sem nenhum tipo de medo, de receio. Que hoje nós sejamos, Senhor Deus, tratados por Ti, sarados. Senhor Deus, que hoje haja uma reconciliação, que hoje haja uma transformação, uma nova realidade, Pai, da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, hoje, Pai, traz cura a esse coração, Pai, que chora sozinho, Senhor, à noite. Traz cura, Senhor, a essa alma que fica aflita, Senhor Deus, que fica perturbada. Senhor Deus, hoje mostra a Tua graça. Derrama, Pai, o Teu favor nesse lugar, nessas vidas. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, hoje renova em nós o nosso ânimo. Renova em nós o nosso desejo de Te buscar, de crescer no Senhor, de crescer espiritualmente. Nos renova, Pai, o desejo de ver os dons do Espírito sendo manifestados na nossa vida, de ver o Espírito Santo fluindo do nosso interior, como, Pai, a palavra diz. Renova no nosso interior o desejo de Te buscar, renova, Pai, o desejo de Te servir, Senhor. Estende as Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai, opera nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Hoje recebe a nossa vida, Pai, e nos leva a uma entrega, Senhor. Nos leva a uma entrega de todo o coração, para que o Teu propósito se cumpra na nossa vida, para que a Tua vontade se concretize, para que nós paremos de lutar contra a Tua vontade, Senhor. Derrama a graça, derrama a misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua graça, Pai, faça com que esse dia, Pai, com que essa oração, Pai, não seja, Senhor, só meras palavras, mas que ela nos leve a nos lembrar de Zacarias, de Isabel, que colocaram diante de Ti
e apesar de não verem as coisas mudarem, continuaram fiéis e te serviram por toda a sua vida. Que no nosso meio o Senhor encontre homens e mulheres pelas quais o Senhor pode confiar os teus propósitos, Pai. É essa a oração que nós te fazemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Entrega a tua frustração. Renova a sua devoção. Entregue a sua vida ao Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.